primeiro lugar, antes de falar de algumas investigações que tenho desenvolvido, como sabem, o continente europeu é o continente que acolhe o maior número de migrantes e de refugiados. Sim, O Conselho da Europa e a Comunidade Europeia têm desenvolvido toda uma série de políticas para o acolhimento e de boas políticas de acolhimento aos migrantes, e também a Universidade tem também acompanhado essas políticas e essa evolução. Portugal não foge à questão das migrações. Portugal é um pequeno país, mas que sempre foi um país estruturalmente de emigração, de gente que vai para outros países. Mas, sobretudo, a partir dos anos 80, começou também a ser um país de imigração, a receber imigrantes de outras nacionalidades. Neste momento, nós temos 4% da população. Portugal tem 10 milhões de habitantes, 4% da população é estrangeira em situação regularizada. Os principais grupos são os brasileiros, são os cabo-verdianos, são os ucranianos e os romenos. Portanto, PALOP, país de leste, e, portanto, nós temos trabalhado em várias vertentes. Claro que na nossa formação, nós temos trabalhado sobretudo nas questões da integração e da saúde dos migrantes, desde os anos 80. Nós começamos desde os anos 80, eu estudei populações migrantes, a saúde de famílias, das crianças, das mães, em Portugal, na França, na Itália e na Roménia, em que eu, nos anos 80, tenho vindo dos anos 80, estudei, por exemplo, como é que os problemas de saúde, ou os problemas que encontravam as mães migrantes no acesso aos cuidados de saúde e também nos cuidados às suas crianças. É necessário sabermos que cada cultura tem o seu modo de cuidar, tem o seu modo de educar, tem o seu modo de dar à luz, e por vezes essas mulheres migrantes encontram muitas dificuldades porque lhes são impostas normas que não correspondem à sua cultura, portanto, às suas tradições. Depois tenho também, como na área clínica, tenho estudado também os problemas da saúde mental e da saúde também, dos problemas, de alguns problemas depois psicossomáticos e físicos dos migrantes, porque a migração gera, por vezes, a migração é um fato de desenvolvimento, é um fato de criatividade para todos, mas também pode ser um problema de inadaptação, quando a pessoa encontra dificuldades em se adaptar, em conseguir, portanto, encontrar as referências culturais. O estranhamento e a ruptura são inevitáveis. As rupturas, e exige muitas mudanças e muitas readaptações. E por vezes nós vemos que as personalidades, as condições de imigração podem levar a alguma inadaptação. Depois tenho estudado também muito, e tenho muitos trabalhos, sobre as dificuldades que os migrantes têm no acesso aos cuidados de saúde. As dificuldades administrativas, linguísticas, com a relação com os profissionais de saúde. Por vezes eles não compreendem certas regras, por vezes os migrantes vêm de países e de culturas onde o sistema de saúde é completamente diferente dos países ocidentalizados. Portanto, eles não compreendem certas mulheres, apesar das políticas de saúde lhes darem proteção, elas não compreendem porquê ser seguidas na gravidez. Porquê? Porque na África, por exemplo, elas nunca foram, portanto, feitos todos os exames da gravidez, elas não compreendem porque é que terão de fazer esses exames. Outras vezes queixam-se também da incompreensão dos profissionais de saúde, que lhes impõem regras rígidas, como, por exemplo, na amamentação, noutros cuidados às crianças, que elas estão habituadas, por vezes, a amamentar, por exemplo, o bebê
à hora que o bebê tem fome. Elas não compreendem como, por exemplo, impor horários para alimentar, aspectos Sim. destes. E depois também tenho estudado as próprias dificuldades que os profissionais de saúde encontram também no trabalho com essas populações, porque os profissionais de saúde também têm, por vezes, de descentrar-se e de ter uma formação adequada para compreender, não impor modelos rígidos e formas de atuar, essas, seja homens, seja as mulheres, porque isso vai depois destabilizar e vai criar ansiedade, vai criar dúvidas, por vezes também a falta de formação dos profissionais de saúde e da comunicação. Eu trabalho muito a comunicação intercultural e a comunicação em saúde e sou professora nessas áreas também, é que por vezes até pode haver erros de diagnóstico, porque o profissional de saúde não compreende, o migrante não sabe falar, não sabe explicar bem os seus sintomas, as suas dificuldades, o profissional de saúde também não está formado devidamente e por vezes pode haver todas essas dificuldades e por isso é que a saúde, estudar a saúde das populações migrantes exige, portanto, toda uma abordagem multidimensional, portanto, que passa também por políticas sociais, políticas educacionais, e políticas informativas, para que nós possamos, portanto, que esses homens e cada vez mais mulheres e crianças e jovens também se desenvolvam harmoniosamente e contribuam para o desenvolvimento das comunidades, que eles contribuem para o desenvolvimento das comunidades. Não só sejam O bom acolhimento, criar as condições para um bom acolhimento, seja a nível das políticas, seja a nível das atitudes dos profissionais e da população em geral, é um bem para todos, porque todos temos a ganhar e não devemos ver o outro diferente, como uma ameaça, como alguém que vem tirar o nosso emprego, alguém que é porque o outro tem hábitos, tem alguns aspectos culturais diferentes, mas é igual a nós nas suas aspirações de ser feliz. Conceição Ramos, para um pouquinho do seu olhar também, do seu ponto de vista do mundo do trabalho, da economia, da realidade. A Europa está um continente, de facto, muito envelhecido e, de facto, os fluxos migratórios têm contribuído para a regulação desse equilíbrio demográfico, porque têm tido taxas de natalidade superiores, digamos mesmo, portanto, aos nacionais. Portanto, é um fator extremamente importante. Claro que os refugiados, a vaga recente, mas que foi muito também rápida, porque nós assistimos a uma vaga de refugiados a maior depois da Segunda Guerra Mundial. Claro que está a ser difícil de gerir, portanto, porque efetivamente há também que ter em conta, ou teria que ter uma política comum de asilo, há alguma solidariedade que nem sempre é comum a todos os países, portanto, mas a Europa de facto está a tentar, num contexto de crise em que aumentou o desemprego, etc., e que às vezes há por vezes a diferença e o medo do outro, ou a diferença de que os empregos não sirvam para todos, ou as condições de proteção social não sejam suficientes, mas esperemos que efetivamente a Europa seja capaz de integrar e de responder a este grande desafio. Nós, por exemplo, nas investigações que fazemos, sabe que o peso, por exemplo, destas mulheres migrantes que têm também uma capacidade de poupança e, portanto, de enviar remessas para os países de origem, é muito interessante porque o comportamento, por exemplo, das mulheres em termos dos investimentos feitos na educação e na saúde, por vezes é diferente, digamos, das preocupações só teoricamente que o homem tem, e por vezes também são as mulheres que recebem as remessas no país de origem. Portanto, esta questão do género, mesmo nos comportamentos económicos, são muito importantes. Para além das transferências económicas, repare que os migrantes também transferem o que nós chamamos de transferências invisíveis, porque os tais comportamentos, as mudanças de mentalidade, e que são muito importantes para o desenvolvimento dos países de origem, obviamente para a contribuição que possam dar, portanto, às transformações, às inovações, etc. Estas questões também são muito importantes. Para além de vermos a forte contribuição, como já vimos mesmo no mercado de trabalho, e em certos empregos, seja mais qualificados como menos qualificados, eu insisti na questão mesmo das transferências financeiras. Sim. E do investimento. Aliás, a própria ONU chama a atenção que os países e os bancos deviam estar atentos já ao comportamento, precisamente, das mulheres em termos, digamos, de ativos económicos que elas são, quer dizer, portanto, elas não são apenas passivas neste processo, portanto, migratório, e que às vezes
vezes não se tem atenção ou se fala só nos migrantes sem diferenciar comportamentos, está a ver, mesmo de género. Outras questões também muito importantes que me preocupam pela minha área de formação e de trabalho, onde ensino, são as questões da saúde e da segurança e qualidade no trabalho. Porque em relação, de facto, aos migrantes, portanto, seja aos menos qualificados, seja a regulação dos mais qualificados. Porque, por exemplo, no contexto de crise que nós tivemos, portanto, na Europa, com aumento de desemprego e com aumento mesmo das condições de trabalho mais difíceis, em termos de horários de trabalho, de precariedade dos contratos de trabalho, quer dizer, os migrantes foram das populações que também foram muito afetadas por seus empregos, as suas condições de trabalho. Portanto, há riscos laborais acrescidos em termos físicos e em termos psicossociais, mesmo de acidentes de trabalho, ou mesmo doenças profissionais, ou mesmo, portanto, efetivamente psicossociais. E, portanto, há que ter em conta e estar atento às questões da saúde e segurança no trabalho em relação a populações mais fragilizadas, que foram mais afetadas pela crise económica e pelo desemprego. Outra vertente que eu me preocupo e trabalho bastante, porque esta questão é fundamental, e já que o evento também toca na questão da saúde, é a regulação ao nível mundial do pessoal de saúde. Porquê? Porque há uma grande disparidade entre os países de acolhimento desenvolvidos, que, devido ao envelhecimento da sua população, à necessidade de maiores cuidados, devido mesmo ao envelhecimento do pessoal de saúde, etc., estão cada vez mais a importar pessoal qualificado, médicos, enfermeiros e terapeutas dos países menos desenvolvidos, da África, da Ásia, até da América Latina, que em alguns casos até próprio Cuba ou mesmo o Brasil, etc. Quer dizer, isto cria um sistema, portanto, um pouco desregulado. Porquê? Porque precisamente os países de origem destes migrantes ficam eles próprios desprovidos de médicos nas zonas rurais, nas zonas do interior, e pessoal de saúde que custou imenso aos sistemas de proteção social, portanto, desses países. Então, é importantíssimo, sabe? Porque até nos últimos anos a própria Organização Mundial de Saúde começou a pedir para que os países de origem e de acolhimento, ou pelo menos os países que efetivamente recrutam, tivessem alguma preocupação de códigos de ética nesse recrutamento, pelo menos que houvesse alguma circulação, e para que os países de origem não perdessem para sempre esse pessoal efetivamente qualificado, que sai, porque ele pode sair até por um período de tempo, para apanhar uma experiência maior, para obviamente ganhar... Que não haja substituição. Essa questão é o que nós até temos desenvolvido bastante. Nós trabalhamos, portanto, um pouco como consultoras para o Conselho da Europa e para a Comissão Europeia e para a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, a OCDE, e até fizemos um dos relatórios, era Migrações, Coesão Social e Desenvolvimento. E discutimos muito este conceito de co-desenvolvimento, no sentido da cooperação... Não um ou outro, mas... Juntão. Quer dizer, no fundo, cooperar países de origem e países de acolhimento para tirar, de facto, benefícios das migrações, mas dos dois lados, e não percas forçosamente para os países de origem e só ganhos para os países de acolhimento, que recolhem efetivamente o potencial, a formação, o investimento que países que ficam efetivamente desprovidos. Pelo tempo, agradeço imensamente a presença das quatro aqui.